Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Agora sim, agora melhorou. Bom dia a todos. Muito bom nós estarmos aqui na casa do nosso Deus, em Escola Bíblica Dominical, para juntos nós construirmos, o conhecimento, que é esse o tema da Escola Bíblica Dominical para este ano. Então, que nós possamos juntos, estarmos construindo o conhecimento, e é o maior conhecimento que nós podemos ter, que é o conhecimento do nosso Deus. Então, que nós possamos fazer isso, não somente aqui em Escola Bíblica Dominical, mas que nós possamos fazer isso no nosso dia a dia, através dos nossos atos, das nossas atitudes, que nós possamos sempre estarmos construindo o conhecimento da palavra do nosso bom Deus, amém? Então vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao nosso Deus através do nosso cântico tema, deste ano também, que tem tudo a ver com esse versículo, que fala sobre construção do conhecimento do nosso Deus. Então é bom nós estarmos aqui na escola para aprendermos mais da palavra do nosso Deus. Então vamos louvar a Ele. Vamos todos à escola, a palavra de Deus estudar. Boas novas ouvimos em Cristo e favores reais alcançar. Ó, vem sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus. Boas coisas ali aprendemos na bendita palavra de Deus. Vamos, jovens, alunos à escola, pois queremos louvar ao Senhor. Seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Ó, vem sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus. Boas coisas ali aprendemos na bendita palavra de Deus. Ó, Jesus, ser presente na escola, inspirando-nos no santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muitos frutos possamos colher. Ó, vem sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus. Boas coisas ali aprendemos na bendita palavra de Deus. Oremos. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui como igreja, como família, ó Pai, para juntos aprendermos, ó Pai, as melhores coisas que existem neste mundo. Aprender, ó Pai, a Tua Sagrada Escritura. Esteja conosco, ó Pai, com os nossos corações, principalmente, ó Pai, com as pessoas que estarão à frente, ó Pai, ensinando a Tua Palavra, que eles possam ser usados por Ti, ó Pai. Sejai também com as nossas crianças, que eles possam, ó Pai, ouvir da Tua Palavra, aprender da Tua Palavra, crescer, ó Pai, principalmente em conhecimento de Ti. Tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar e também nos separarmos em classes. Bom dia, pessoal! Que bom ver seu Ângelo animado.
Maravilha. E aí, dona Cida, o que a senhora fala? Que bênção para contar para a gente. Graças a Deus por saúde, família, Amém. E a mana e a caçula da turma, não? E aí? Tá animada? Compartilhar uma bênção? Só agradecer. Amém. Dona Rita, tudo bem, dona Rita? só agradecer. Agradecer, bênção. Dona Débora, esse povo grato, hein? Não reclama de nada, isso é bom demais. Dona Adriana, Pelo sustento da minha família. que bênção. Gratidão também. Edílio, homem de Deus aí. Provisão do trabalho, né? Provisão Provisão do trabalho, né? Todos os momentos de crise, né? Tanta coisa que trabalho para o povo de Deus. E aí, seu Grisalho? Que bom. Dona Laura? Amém. José, o homem bem barato, olha. Agradecer a Deus por mais uma etapa do serviço, né? Nossa, que bênção. Deus fez uma porta, abre outra, vai chegar. Deixa uma, manda embora, entra na outra. Tá certo. Dona Edjane? Amém. Dona Damares, está quietinha, dona? Nós vamos fazer a senhora mexer aí. Isso. Ah, tudo quietinho aí. Cuidado, isso é muito demais. Ô, dona Débora, quantos anos, hein? Desde 2016 que não vejo a senhora, brincadeira. Vamos. Que bênção tem pra gente aí. Suprindo todas as necessidades. Que bênção. Seu Florisval, quantos anos? O pastor, estou muito contente porque nós estamos começando uma outra etapa aí. Consegui trazer minha mãe para o próximo O seu projeto, Espero que Deus nos dê força aí para cuidar da atenção dela. Que bom. Onde consegui fazer a mudança, já está dormindo pai. Dormir no apartamento correto. Seu Davi, o futuro da geração. Atitude mudou, olha, mudança. Você já ia me emocionando no ambiente, meu. Não precisa falar mais nada. Calma-se para sempre. E aí, Loura? Bem, graças a Deus. Sua bênção, né? Bem. Sem reclamar. Ô, pastor Antônio, quantos anos que não vai? E aí, que bênção tem para a relação? Só suprimir das necessidades. Diga, seu anjo. Uma bênção. Tudo de bom, né? Tudo de bom. Tranquilo, Isso é bom. Tranquilidade. tranquilidade, paz, sossego. Pronto. É tão bom que eu não quero morrer, não. Tá certo. Já terminou um pouquinho. E aí, Raquel, a vida? Barriguinha da Raquel crescendo. Família, mais um cacique aí para a família, um cacique. E aí, seu Mota Júnior? Também só agradecer, né? E aí, a senhora, pode continuar comendo, não tem problema não. Só agradecer pela saúde. Isso é bom demais, né? Glória a Deus. Chegou mais uma aqui, Fátima Santos. Benção, Fátima. Chegou outra. Benção, né? E aí, outra Fátima? E aí, tem notícia boa pra gente? Carequinha também? É isso aí, gente. Que bom ouvir, né, relatos, né? A semana a gente fica longe, só se comunica por WhatsApp, né? A gente os encontros da semana são diferentes, mas graças a Deus pela vida de vocês, certo? E vocês são a excelência do plano de Deus, né? Cada um aqui tem uma especialidade naquilo que Deus tem para todos nós. E nós já estudamos alguns personagens aqui, né? Lembra? Nós passamos a vida deles, Jacó e Esaú, né? Houve até comentários aqui sobre
as situações relacionadas a eles, e também problemas, mas que cada problema ele veio trazer uma lição para a gente, né? E a terceira figura dessa lição é José, que a gente vai prosseguir na lição de hoje. Vamos chegar exatamente na vida de José, tá? Então aqui, só para vocês lembrarem, nós já estudamos aqui no nosso varal bíblico, nós já estudamos Adão, tá? Já vimos toda aquela trajetória, toda aquela história de Deus na vida de Adão e extraímos lições para a nossa vida. E agora, o segundo número aqui, eu vou dizer bem alto, o que vem depois de Adão? Isso, olha aí. Esse é o nosso varal bíblico, tá? E depois de Noé vem qual? Isso, muito bem. Então, as histórias se juntando. Depois no que vem, depois, opa! Qual é mesmo, Tadeu? Esqueceu. Abraão, não é? E depois de Abraão vem quem, dona Adriana Ferraz? Olha aí. Então, falamos um pouco de Isaac também. Isaac casou com quem, dona Rita? Lembra? Se não lembra, pede ajuda. As universitárias. Vai ajudar, a irmã Rita. Casou com quem? Rebeca, exatamente. E dessa de Isaac e Rebeca nasceu quem? Nós estudamos semana retrasada. Jacó e Esaú, exatamente. Tá aí. E ele é a linha do estudo cronológico, tá? E que a gente está vendo agora. Então veja quanta história bacana a gente já foi juntando e tendo uma ideia alta, né? E conforme vocês vão crescendo espiritualmente, estudando a Bíblia, vocês vão vendo a conexão de cada uma dessas histórias. Olha que coisa maravilhosa. E a gente vai ver crescendo em conhecimento. A uma hora, um professor ele vai dar um estudo só sobre Isaac, né? Um exemplo. Só a vida de Isaac. Aí vocês vão entender o porquê, toda a trajetória, todo o varal bíblico para chegar na vida de Isaac. Olha que maravilha. Muito bem. Depois de Isaac vem quem? Cristiane, você está sabendo de tudo aí? Já fala. Agora José. Muito bem. Raquel, depois de José? Lembra? Faça assim. Vocês olham pela vida de José, ele cresceu, ele foi para onde? Isso. Moisés. Será mesmo? É que é Moisés? Estão certo? É? Não é que é verdade, gente? Muito bem, vem Moisés, né? Tá vendo? Trajetória. E aí? Já coloquei Josué, exatamente. Tá vendo? E depois vem Samuel. A gente vai estudar ainda as outras lições. Saul, né? Depois vem Davi, Salomão, cativeiro, lembra? Depois é Neemias. E aí? Isso, a gente vai encerrar exatamente falando um pouquinho desse 400 anos de silêncio e por fim o nascimento de Jesus, né? Então vamos chegar, está vendo todo o varal para chegar no nascimento de Jesus. Muito bem, ok. E hoje, direto para a sua lição, vamos estudar sobre a vida, continuar aliás, falando um pouquinho de José, já na sequência para o nascimento de José, tá? Não vamos falar da história de Jacó, tá? Mas vamos fazer a linha da história para chegar na vida de José, e já falamos aí. Quem está com seu livrinho na mão? É na página 48, seu livro do aluno. E aí na letra F, Jacó retornou à terra de Abraão e Rebeca. Só que dando uma... 47. 47, exatamente. Tenha uma revista dessa. Isso, nós não temos agora no momento, mas a gente pode pedir para alguém sentar perto da senhora. Pronto, aproxima-se aqui. Isso.
Pronto. Nosso livro acabou, tá? E a gente vai fazer um novo pedido, mas já para a sequência desse estudo aqui. Muito bem! Só para dar uma pincelada na história de Jacó, vamos aqui ler o versículo, aliás, o capítulo 28 de Gênesis. O livro de Gênesis 28. E assim, só para a gente ter uma noção do porquê dessa história, vocês vão pensar, por exemplo, na vida de Abraão, né? Você pode ver que Abraão, e quem era o irmão de Abraão, lembra ou não? Lembra do irmão de Abraão? A gente comentou alguma coisa dele, rapidinho só. Era Naor, tá? Então não esquecendo. E Naor, ele teve um filho chamado quem? Você lembra? Betuel, né? Tá vendo a sequência? E aí foi e chegou na vida de Rebeca, né? Rebeca, irmã de Labão, né? E Jacó casou com a filha de Labão. Então, tudo muito parente aí. Abraão e Naor. E isso nos dá uma ideia bem bacana para se entender que uma lição, um princípio cristão, é que sempre quando a gente vai escolher alguém, né, deve escolher aquela da família de Deus, né? Sempre buscar alguém que conjuga, né, os mesmos verbos, aquilo que você pensa, entendeu? Veja, nessa história uma lição também para as nossas decisões da vida, né? Apesar que sempre nós queremos decidir contrário aos princípios, né? Queremos nos adentrar naquilo que Deus Ele quer, aliás, que Deus quer, e vamos longe do que Ele realmente quer para a gente, tá vendo? A nossa vida, mas é uma lição muito bacana para estudar. Ok, 28. Eu vou ler para vocês aqui, para se entender mais. Diz assim: Isaac chamou Jacó, abençoou, ordenou-lhe e disse: não tomes mulher entre as filhas de Canaã. Levante-te e vai para Padarã, né? A casa de Jacó. Padarã era bem perto da região que, quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele foi para qual cidade? Que era o nome do irmão dele, Arã, né? E bem perto de Arã era Padarã, certo? E ele foi para essa região aí, para a casa dos seus pais, Abraão, né? E tomar a mulher de lá, tá vendo? Que interessante, eu acho bacana essa parte aqui. E levanta e vai para a terra, casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar, te multiplique para que seja uma multidão de povos. Até aquela bênção de Abraão transferiu para Jacó. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência, contigo, para que herança possua a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Então, o pedido e a ordem de Isaac em relação ao seu filho Jacó. Assim despediu Isaac e Jacó, o qual se foi para Padarã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara a Jacó, o enviara a Padarã para tomar mulher dali, para si, que abençoando-lhe, e ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã. E Jacó obedecer a seu pai e sua mãe, né? E se fora para Padarã. Então está vendo aqui o retorno. Eu vou até trazer aqui para vocês um mapinha. Tem uma pergunta, né? Só para ter uma ideia, depois a gente faz isso aí para vocês. Deixa eu passar aqui. Aqui tem um mapinha só para informar vocês, né? E
podem analisar, né? Que era Ur dos Caldeus, de onde Abraão saiu. Ele foi para Arã, e de Arã para Canaã, certo? Aí, estando aqui, ele pediu para que Jacó retornasse à terra dos seus pais, Padarã, e aí menciona na Bíblia Padarã, o nome da cidade, para tomar alguém da própria família, no caso, a filha de Labão, e depois ele trabalhou, lembra, 7 anos, depois mais 7, né? Primeiro foi Lia, depois Lia Leia, depois Raquel. E eu acho assim, fantástico, a Bíblia, ela nunca esconde as nossas atitudes erradas, né? Ela sempre mostra assim um ponto negativo do ser humano, mas também interferência de Deus. E isso até nos leva a pensar hoje, deixa eu só dar aqui uma observação para vocês, que nós estamos aqui hoje, nós chamamos de igreja, né? E em um trabalho conjunto, e nesse ajuntamento sempre vai ter e tem, né, as nossas diferenças pessoais, tá? E quando nós nos ajuntamos em assembleia, em grupo, sempre as diferenças nossas elas vão aparecer, tá? Por isso, a visão, quando você olha para o projeto, que é o projeto de Deus, aí essa diferença elas devem ser deixadas para trás, tá vendo? E pode ver que Labão, como Jacó trabalhou 7 anos, ele deu a filha mais velha, Lia, Leia, algumas versões, depois mais 7, Raquel, tá? Então, o ser humano, ele tem algumas características humanas de pecadores, mas essas pessoas são pecadoras transformadas, é que Deus quer usar, amados, que é você e eu, entenderam? Por isso que a Bíblia ela nunca ofusca esse lado negativo do ser humano, mas por intermédio dessas pessoas que Deus vai cumprir o seu plano. Por exemplo, né? Só para você ter uma ideia, vou aqui adiantar um pouquinho, quando os reis eram para estar na batalha, né? Davi ficou em casa, lembra? E quando ele ficou em casa, ele viu a mulher, né, Betseba, e ele acabou pedindo para os seus empregados trazerem ela, e ele acabou coabitando com ela, né? E acabou criando uma situação com o marido dela, né? E depois arrumou um meio de acabar com a vida do marido da Betseba. E pode ver que depois esse erro humano, Deus consertou o ser humano, e através de Betseba veio a linhagem de Jesus, né? Nasceu Salomão, né? Tá vendo? São coisas assim bem interessantes para a gente analisar de como Deus ele trabalha para trazer bênção, né? Por isso, todas as vezes que você olhar para Jesus, né, todas essas questões humanas, elas desaparecem. E você vai se sentir bem melhor e ver que Deus tem um plano para cada situação da nossa vida. Amém? Deus te use nesse projeto aí. E ele foi então, e lá conheceu, nós vamos estudar a história geral desse acontecimento, casamento, o porquê, mas vamos estudar apenas a vida de José, tá? Então tá vendo aqui? E nessa trajetória aqui, nessa trajetória aqui, ó, aconteceu esse segundo item aqui da letra G. Agora eu peço à irmã Débora, leia 28:11, só para a gente ter uma ideia. Então, retornando aqui da região, e mais ou menos aqui, aproximadamente 750 quilômetros, mais ou menos, houve uma ação de Deus que foi o sonho de Jacó. Quem lembra desse sonho? Já viu em algum lugar, já estudou, uma mensagem? O que foi ele? O que você já ouviu, Débora, do sonho de Jacó? Isso, uma revelação. Como foi esse sonho? Vamos lá. Só para já ouvir em algum lugar, alguém pregando, ou já leu. Da seca, e a José. Alguém mais gostaria aqui? O que foi que aconteceu? Dona Ediane, lembra do sonho de Jacó? Não?
esse retorninho, mais ou menos, chegando aqui nessa metade aqui, mais ou menos, cansado, deitou, pegou uma pedra. Isso, ele teve um sonho, de uma escada que se ligasse ao céu, e ele viu os anjos subindo e descendo. Agora lembra, né? Lembrou agora? Olha que sonho lindo, gente, vendo lá. Essa já é uma outra, já é uma outra situação. Já é um outro episódio, tá? Muito bem, vamos lá. Pode ler pra gente, irmão. 28 e 11. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto. E tomando uma das pedras do lugar e pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. Então, cansado, chegou ali, desse local, pegou uma pedra, né? Um travesseiro mais sofisticado, né? E ali passou a noite. E o que diz no decorrer do versículo? Continue, irmão. Então sonhou, estava posta sobre a terra uma escada cujo topo chegava ao céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra. Essa palavra, benditas todas as tuas famílias da terra. Ou eu vou ler? Não sei. É que a minha palavra Está pequenininha a ler. deixa eu ler. Pode ler. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Muito bem, tá vendo? Então, naquele sonho, anjo subindo e descendo, Deus se manifestou para Jacó, relembrando a promessa feita a quem? Em Davi. Essa da descendência, ilha grande, o extremo, oriente. Pode falar. Estamos aqui aprendendo. Abraão, exatamente, tá vendo? E naquele momento eu tenho certeza que a vida de Jacó, ela mudou totalmente. Ou seja, Jacó chegou em Padarã diferente. Foi um tratamento de Deus, foi uma aliança, um pacto ali, e uma mudança na vida de Jacó. E tem fase da vida da gente, né? E eu sempre brinco com a Raquel, com a Lúcia, né, que uma parte da minha vida eu me converti, assim, em termos de brincadeira, né? Eu me converti com 13 anos. Mas eu mudei muito, algumas atitudes, sabe? Minha visão. E Deus me deixou muito mais quebrantado em muitas fases da minha vida. O olhar que nós tínhamos mudou, entendeu? E às vezes eles acabavam sendo prejudiciais na nossa vida, no nosso dia a dia. E chegou um momento que eu falei: isso não vale muito a pena, né? Tá vendo? Não eram erros pecaminosos, não é isso? Mas a nossa atitude, a nossa maneira, né, de encarar a coisa. Eu tenho certeza que uma fase da nossa vida a gente passa a ser diferente. E eu tenho certeza que naquele momento, aquela visão e da renovação de um pacto, de um projeto para a descendência de Jacó, que, como nós já falamos aqui por várias vezes, surgiu a nação de Israel, né, as 12 tribos através dele, se renova ali. E eu vejo que nesse momento Deus ele tratou do coração de Jacó. O nosso coração ele é uma caixinha de surpresa, e no momento da vida Deus ele trata. Por isso que eu lembro de um pastor, né, ele pregando assim: tem coisa que tem que sair daqui. Ele batia até com muita força, né? Ele falava: tem que sair daqui e vir para cá, né? Quando ele falava, até tremia, né? Tem coisa na vida que tem que sair daqui e vir para o coração. E quando Deus trata do nosso coração, é a coisa mais bacana que existe. Por isso que nós somos, aí entra o lado que a gente tem falado bastante aqui, nós somos construídos
numa geração cheia de problemas, né? Por exemplo, a construção familiar nossa, às vezes viemos de uma família que todo mundo media as forças, sabe o que é medir força? Brigava, via crise de relacionamento, brigas, né? Entre pai e mãe, irmãos, e um falar mal do outro. E os filhos cresceram nesse ambiente. E se não tratar daquele coração, ele vai tornar-se um coração briguento, um coração rancoroso. Por isso devemos permitir que o Senhor venha tratar desse coraçãozinho nosso. Aí nós vamos ser diferentes. E depois ver que depois houve alguns acertos na vida de Jacó, com Esaú, né? E coisas que ocorreram nessa questão. E é bom sempre quando a gente acerta as coisas, né? Eu acho bacana isso aí. Em vez de ficar. Eu vou até pregar à noite sobre que Deus usou crianças na Bíblia. E uma das coisas que eu aprendi com crianças, que eu tive duas em casa, tá? Que é o perdão e a sinceridade, tá? E acho que a menina mais me ensinaram do que eu ensinei elas, tá? E é tão bom ver o perdão. Eu me lembro a Raquel, né? Rebeca e Raquel é a diferença de 4 anos. E eu vi às vezes as duas brigando. E a gente estava brincando junto de novo. O perdão fluía rapidamente. E a sinceridade, né? Às vezes a gente passava até vergonha com a sinceridade dos nossos filhos, né? Eu lembro um dia eu estava conversando com um pastor que eu perguntei sobre um irmão da igreja, né? E aí ele falou: não, o irmão mudou, né? Em Camaçari, Salvador, Bahia, né? E aí a menininha bem pequenininha baixou a cabeça: não é nada disso, hein? Realmente o pastor não queria me falar a verdade. Aí ele continuou falando, né? Ela lá, vai embora aqui, vai para outro lugar. E da sinceridade, nós aprendemos muito. E por isso, queridos, não desprezem o valor das crianças. Elas nos ensinam lições e a gente acaba levando na vida, né? Samuelzinho te ensina muitas lições por Toda hora, o tempo todo. Eu posso dizer aqui que a gente não foi tão. Eu lutei para ser um pai, é legal, né? E todos vocês, pais aqui presentes, tenho certeza que os filhos, né? Tem aquela frase, lembra? Do pai sabe de tudo, herói, né? Chega uma fase que o pai é meio quadrado, meio brega, né? Chega uma outra fase que o filho, não é tão brega, não é gente boa, né? Essas fases é bem interessante. Por isso essa formação no início é importante para a gente, tá? Amém? Aprender muito com o seu filho, Mateus. É importante. A gente acaba sendo muito rude às vezes, os nossos filhos. E construímos um ambiente para eles também rude. E quando eles crescerem, vão ser rude também. Né? Então, que você seja uma bênção. E lembre que vocês são responsáveis diante de Deus. Não adianta jogar para vovô e vovó, né? E deixar a avó tratar dos filhos. Vocês são responsáveis pelos seus filhos. Deus escolheu vocês para essa bênção. Ok, gente, muito bem, tá? Então naquele momento, né, vamos lá, o 11, né? Ela já leu aqui, já leu, e vê a importância desse sonho aqui, né? Continua lendo para a gente aqui, cadê? Do 16. Aí é toda essa promessa de Deus. Vamos lá, adiantando aqui. Isso. Ao acordar Jacó do seu sono, disse: realmente, Senhor, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Ele temeu e disse: quão terrível é este lugar? Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus, a coluna de Betel. Tá vendo? Acordando, puxa, na verdade o Senhor está nesse lugar. Olha que maravilha, né? Tá vendo aí? Quão terrível, quão magnífico este lugar. Esse lugar não é outra coisa a não ser a casa de Deus, a porta dos céus. E olha que momento tão espetacular de avivamento na vida de Jacó, tá? Muito bem. Continuando aí, irmão. Isso, pode ler. Pode colocar para ela? Isso. Então levantou-se Jacó de manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha
posto o seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me der, certamente te darei o dízimo. Muito bem, né? Olha que maravilha, ele fez um voto ali, né? Dizendo, se Deus for comigo e tal, tornar em paz a casa de meu pai, o Senhor será por meu Deus, e esta pedra que tem posto como coluna será a casa de Deus. E se você for estudar esse local, depois houve várias situações históricas nesse ambiente, bacana, viu? Então, pesquisa aí, vocês vão vendo a importância de Betel, quer dizer, casa de Deus. E também houve uma proposta que eu acho muito magnífica: essa pedra tem posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei dízimo, né? Aqui está como se fala, um contexto pedagógico sobre dízimo, né? Olha, se me deres, eu vou te dar, eu vou te devolver. Está vendo que maravilha? Às vezes a gente quer fragmentar alguns estudos. Eu sempre falo assim: a Bíblia completa, ela é cheia de lições para a gente, né? E aqui está uma lição de um pacto com Deus, e ele se colocando à disposição: olha, se me guardares, se me deres sustento, e de tudo aquilo que eu conquistar na vida, eu quero te dar isso. Já pensou que maravilha? Sei lá, trabalho, né? E mostra aqui um pacto, uma aliança de Jacó com Deus. Que maravilha, gente. Muito bem, continuando, só para ter aqui é um resumo que eu vou fazer para vocês não lerem todo o texto. O que? Jacó, né, como já falamos, ele foi lá para Padarã, lá conheceu Labão, trabalhou 7 anos, depois veio Leia, Olia, e depois de 7 anos, Raquel, certo? E também, essas mulheres, elas tiveram suas servas, né, que trabalhavam com elas, né? E qual era a semelhança? Você já leu alguma coisa, já ouviu a semelhança de Sara, Rebeca e Raquel? Exatamente, todas, essas eram escravas, mas todas essas mulheres eram estéreis. Já pensou que coisa, gente? E para ver como Deus foi trabalhando em cada uma delas, operando milagres. Quando a gente fala de milagre, nós vamos, olha, né, lá vem o Valdemiro aí falar sobre milagre, né, lá vem o Edir Macedo, não, querido, o milagre é de Deus, né? Mas nós não estamos aqui pregando milagres, tá bom, amados? Nós estamos pregando a palavra de Deus, o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas nesse período Deus opera grandes milagres, amados, na vida das pessoas, está vendo? E aí se presencia o milagre de Deus na vida da Sara, na vida da Rebeca e na vida da Raquel. Então, se ela estivesse para dar um testemunho aqui para a gente, já pensou que maravilha? Vamos ver o testemunho da Raquel. Olha, Deus operou na minha vida dessa forma. A Rebeca também, conta para a gente, né? Foi dessa forma, né? Olha que maravilha de Deus, amados. Aí Deus é bom demais, não é mesmo, Zé? Muito bem. Aí, então nessa trajetória, tá vendo? O ser humano novamente, Florival, entrando no meio aí, né, Labão, né, prendeu para a Lia, e a Lia teve Rúben, tá vendo? E vou mostrar aqui para você melhor. Simeão, Levi, Judá, foi com a Lia, tá? Depois veio a serva, né, eu coloquei escrava, né, a Bila,
que era escrava de Raquel, ou seja, trabalhava como serva de Raquel. Depois veio mais um filho com a Bila, certo? Gade, que já era Zilpa, que era serva de Lia. Está vendo a interferência do homem? A Raquel é o seguinte: olha, nada, né? Estéreo, e aí está aqui minha serva, meu querido. Está vendo? A ação do homem novamente. Sempre no meio de tudo isso, a atitude do ser humano prevalecendo às vezes. Deus tinha um plano específico e nós queremos antecipar o plano de Deus. Eu só estou mostrando aí para vocês terem uma ideia. Depois veio Azé, também da Silva, serva de Lia, Issacar, de Lia também, já é da Lia mesmo, Zebulon. E por fim, Deus operou o milagre na vida da Raquel. Certo? Alguém sabe o significado do nome Raquel? Esse já leu, já ouviu alguém, um pastor falando. Ovelha. Né? E o significado do nome da Lia não é tão legal, não. É vaca. Já pensou? Já pensaram boazinha? E a ovelha, né? Será que a minha Raquel era uma ovelhinha? Nunca sabia. Raquel é muito parecida com a minha mãe Arminda. Minha mãe Arminda era aquela, sabe, o jeito, a maneira de tratar das coisas. Ok, então por fim para-se. Vamos parar desse homem aqui. Depois com a Raquel, também teve Benjamim, né? Tá vendo? Foi o caçula. Mas vamos nos deparar desse homem aqui, chamado José. E olhando na sua lição, José, filho de Jacó e quem? Bem alto. José, filho de Jacó e isso. É nesse personagem que nós vamos parar agora. Tá? Alguém pergunta, por que nós vamos estudar tudo? Nós estamos estudando cronologia bíblica. Todos os personagens que, no quebra-cabeça da Bíblia, vão encaixando um com o outro. Está vendo que maravilha? É nesse José, nome bonito, eu acho bonito esse nome. É um nome assim, popular hoje. Né? E agora, José, lembra daquela poesia? Que era Carlos Drummond de Andrade? É isso aí. E aí vai embora. Lá para a nossa região, lá para o Amazonas, a Bahia também, a gente vê muito José. Né? Lá eles não ficam satisfeitos com o nome José e colocam Josenildo. Né? Aí, Joseilson, Josefina, olha que coisa fininha, né? Eu acho legal isso aí. Não fica satisfeito com José e inventa mais uma coisa. Isso. Da família dela. Através de Raquel. Não, da família dela, que era do irmão do Abraão, né? Você falou que veio. Isso. Eles também eram servos de Deus. Servos de Deus. Os pais da Raquel vieram por intermédio do irmão de Abraão, Naor. Está vendo? Abraão, Isaac, Jacó. Então Jacó obedeceu aos pais. E se você estudar, até o pastor falou alguma coisa na semana passada, se eu estudar a vida de Jacó, ele foi meio rebeldizão, né? Pode ver que meio ano já tomou as filhas das cananeias, já tomou como mulher, foi assim, explorando a vida errada, né? Se você for estudar a vida dele, a gente vai ver que as atitudes deles foram totalmente Esaú, contrário ao projeto de Deus. E os pais, até tem um versículo que fala que ele tomou as mulheres assim, do mundo, no caso, e os pais não estavam satisfeitos, nem Jacó, nem Rebeca. E através então dela já veio, aliás, da Raquel veio José.
E essa, aliás, que a gente vai ver. Apesar de que, só para vocês terem uma ideia bem clara, através desse povo aqui, de toda essa tribo aqui, né? Rubem, Simeão, é que deu origem às 12 tribos de Israel. Que depois também Jacó, ele passou a ser chamado de Israel. Tá vendo que bacana? A gente pergunta, puxa, tanta coisa errada, deu a serva e ela possuía, teve filhos, né? Mas Deus foi transformando as coisas contrárias do homem para a bênção, para a vida. Só um detalhe em relação ao que a Vera perguntou. O Isaac e Rebeca tinham preocupação que os seus dois filhos, Jacó e Esaú, não tomassem outras mulheres de outros povos, porque era comum nos demais povos que adorassem a diversos deuses, uma idolatria. Então, os povos em geral, os povos eram idólatras. Então, meninos, moços e moças eram idólatras por sua criação. Então, os pais, Isaac e Rebeca, instruíram tanto Jacó como Esaú para que tomassem mulheres dentre aqueles que não fossem idólatras, povos idólatras. Dentre esses povos havia os parentes de Isaac lá atrás. Então, essa é a razão. Olha, não peguem moças, mulheres de outros povos que sejam idólatras, mas entre aquelas que tenham um único Deus. Foi daí que Jacó foi buscar lá na sua origem. E ao contrário de Esaú não, ele foi lá e tomou como mulher mulheres que eram de povos idólatras. Então havia essa questão, ou seja, Deus queria ser o único Deus dessas famílias. E aí eu volto a se refazer aquela observação que eu fiz no início, né? A busca até do cristão, em quem, né? Ele vai buscar, no caso jovem, com que ele vai casar, quem é a pessoa, né? Os pais têm orientado os filhos nessa questão, como tem sido a nossa conversa, né? E eu sempre tive bastante cuidado nessa questão, nós conversávamos bastante, né? Até, assim, já que Mota, ele é como filho da gente, né? A gente bateu bastante papo com ele. E eu sempre, até quando ela une igrejas diferentes, né? Igual, por exemplo, o cara fundamentalista e canelinha de fogo, uma coisa. Aí será que vai combinar tudo isso, né? Tá vendo? Até na questão de igreja, eles teriam até repensar algumas coisinhas, né? Ou um canelinha de fogo, outra bem fundamentalista, dois juntos ali. Olha, eu tive uma revelação hoje que eu vi, e ela não, será que o relacionamento vai ser bacana? Eu estou falando isso apenas para observação, tá? Aliás, para reflexão. E quando vem de igrejas diferentes, será que vai combinar direitinho no dia a dia, né? Será que os pais têm trabalhado nessa questão, no bate-papo? Não vai colocar regras aqui, leis duras, mas é um bate-papo, né? E qual é o desejo? Os pais têm sido esse veículo de bênção na orientação, ou temos deixado a coisa correr solta, né? Tá vendo? E essa é uma das falhas que tem acontecido no nosso meio, tá? Muito bem, ok. Encontraram o nosso amigo José. Aqui na página de número 49. E aqui no nosso livro texto, ele está falando que José ele tinha um certo favoritismo em relação ao seu pai, né? E eu quero aqui só salientar que Deus certamente tinha dado um coração dependente de Deus para Jacó em relação ao plano de Deus, né? Não creio muito em favoritismo, aquela coisa que Jacó odiava todos os seus filhos e gostava mais de um. Não nesse sentido, mas uma especialidade, uma qualidade de projeto na vida de José. Até que não há em nenhum momento da vida, de famílias, até família grande, que o pai ou a mãe gosta mais de um e abandona o outro. Acho que isso não existe, né? E também Jacó, mas analisando o plano de Deus, né? Aquela visão espiritual em relação àquela pessoa, tá? Veja a importância. Eu tenho 2 filhas só, né? E eu amo as duas, né?
a diferença. Ah, eu gosto mais da Raquel, a Raquel é legal, ou da Rebeca. Não, as duas são especiais. Agora eu vejo que cada uma tem um plano de vida e projeto de vida diferente, né? A gente pode até assim, gostar mais de uma visão de trabalho, né? de ideologia, de pensamento, tá? Mas não de fazer diferenças, porque as duas são diferentes também. Tá vendo? A questão às vezes mesmo aquele filho, aquela filha que a atitude ela não agrada a muitos pais, eles continuam sendo o filho, né? Deus ele pode operar na vida daquele filho. Não gosto desse porque ele é muito bagunçado, aquele ali se me agrada, não. Deus pode operar na vida daquele filho de uma maneira gloriosa. Nunca esqueço uma irmã da nossa igreja lá em Barretos, aqui no interior. Ela nunca via na EBD. Né? E aí eu falei, irmã, porque a irmã nunca aparece? Porque ela tirava domingo de manhã para lição do filho na cadeia. E um dos filhos dela é pastor, e o outro estava na cadeia. Veja a diferença. E ela falou, eu vou lá, que ele continua, meu filho. Vou lutar por ele até o dia que Deus me der vida. Está vendo? O amor que ela tinha, ela gostava do outro que era pastor até hoje? Sim, mas também daquele aparentemente rebelde. Né? Eu amo meu filho, aquele é meu filho. Né? Olha que bacana. Isso aí. Ok, muito bem. Vamos lá então para o nosso texto. A gente vai aqui. José, o filho favorito, mencionado aqui. Eu já expliquei o porquê, né? Ok, vamos lá, 37, de 1 a 3, vamos ver esse texto, dona Laura. Está acabando a nossa hora. 37, de 1 a 3. A gente vai fixar mais nesse personagem aqui, chamado José. Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Biliá, e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel achava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Muito bem. Então essa figura de José, essa especialidade dele, gerou na vida dos seus irmãos um certo ódio, tá? E ele trazia também a notícia dos irmãos, como menciona aqui, a fama deles, né? A atitude deles não era tão legal. E ele acabava compartilhando com seu pai, né? Isso trazia assim, um ambiente desagradável de relacionamento, tá? E o relacionamento ele é um grande desafio para todos nós, tá? Relacionamento separa pessoas. Bom, tá vendo aqui mais um estudo? Quer fazer um estudo de relação interpessoal? Use a família de Jacó e os filhos em relação a José. E havia um ambiente não agradável na vida deles, tá? Muito bem, o 4, leia para este 4. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Está vendo aí? Então, o relacionamento interpessoal era tão grave que o relacionamento de palavras ele não era tão agradável, não dava nem para conversar mais. Né? Está vendo a situação dessa família? Isso acontece também na nossa vida, né? E acaba criando um ambiente desagradável, em que o ambiente de relacionamento ele acaba se fechando no contexto da família. E eu quero aqui só explicar, né, que no relacionamento está sempre o ser humano, todos nós nascemos pecadores, somos falhos, né? E isso ocorre mesmo. Por isso que o coração é a base de toda a questão dos nossos relacionamentos. Tá? O coração.
Por isso que quando a palavra de Deus está no nosso coração, ela transforma também as nossas atitudes, tá? E eu sempre, quando eu dou aconselhamento bíblico para alguém, a primeira coisa que eu peço para as pessoas é decorarem versículos. E se for um dia pedir aconselhamento daqueles que também trabalham nessa área, eles vão te dar versículos. Essa é a disciplina para tratar daquele problema. Quando eu vou aconselhar um casal, também é a mesma coisa. Quando ele não decora, esqueci, pastor, né? Então, algumas coisinhas ainda precisam trabalhar. Quando eu vou aconselhar alguém para o casamento, né? Aquele estudo sobre o casamento, a gente percebe até, eu dou um livro, né? Alguns livros eles simplesmente sumiram, nunca me devolveram mais, né? Eu dou um livro para a pessoa ler. E olha, e aí, você leu o livro? Não, pastor. Você leu? Não. Então, alguma coisa ainda precisa ser trabalhada naquela vida. Você tira um raio-x daquele casal ou daquela pessoa. Se ela não decora nunca o versículo, vai acontecer que ainda precisa muita coisa ser trabalhada. Porque o versículo ele vai para o coração. Ele trata daquele problema. Está vendo? Eu estava participando de um encontro de treinamento bíblico na Bahia, por um ano de curso, né? E o pastor ele pedia para a gente decorar cada aula um versículo. Aí na outra aula tinha que falar aquele versículo. Senão, vinha o segundo versículo. Está vendo a importância? E fazer um trabalho durante a semana sobre aquela lição. O que foi importante para a gente, nos ensinou. Está vendo como o coração é importante para tratar? Por isso que, às vezes, aquele que fala não é tão fundamental para aquele que ouve. Eu achei que a maior lição para vocês, e nada, não vai acontecer nada no seu coração. Vamos sair daqui, às vezes, vazio. Então é importante isso aí, tá? E aqui já temos uma lição de relacionamento interpessoal. Um dia, uma mensagem, um estudo sobre essas vidas aqui. Muito bem. Aí acabou também, aqui no 37, 5 a 11. Deixa eu ver quem vai ler pra gente. Vamos lá, Adriana Ferraz, está toda animada aí para ler. Sonhou também José no sonho com nossos irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Muito bem. Eu lembro o pastor Antônio, né, talvez nem lembre, já pregou tantas vezes, ele pegou uma mensagem que estava sonhando o sonho de Deus. Né? Eu já preguei várias vezes essa mensagem, para mim é muito legal e importante, porque aqui está José compartilhando o sonho dele. Esse sonho ele se dividiu em dois assuntos. Primeiro os feixes, né, os irmãos, os 11 feixes, e o dele no meio, todos curvando. E o segundo as estrelas, 11 estrelas, e aí no meio. Né? E ele acabou compartilhando, a pessoa tive um sonho. Né? E aí o que aconteceu? A coisa piorou mais. Olha esse sonhador aqui. Gente, vamos acabar com ele. Já pensou? Vamos criar um plano para tirar esse homem da nossa história. Criar um... Aí a gente pergunta, puxa, que homens maus, né? A gente tem visto coisa. Já contei uma história de um irmãozinho, uma cidade do interior que ele fez com o seu pastor. Está pensando, puxa, é homem de Deus aqui, está vendo? Essa situação aí. Irmão dele, né? Conseguiu fazer isso aí, e eles planejaram uma forma de tirar ele do mapa, né? E ele foi contar esse sonho, por quê? Identificavam que um dia eles estariam se curvando perante, nós vamos se curvar perante você, seu moleque, né? Cheio de si. Não, isso não vai acontecer nada, de nenhuma maneira, né? Não aceitamos isso aí. Aí criaram uma forma de tirá-lo do mapa. O que aconteceu? O que fizeram com ele? Lembra? Lembra dessa história? Isso, exatamente. Depois, venderam.
para a gente ter uma ideia aqui de como Deus é maravilhoso, né? Ele sempre cria situações para a gente, o plano se cumprisse na vida deles. Quando temos alguns sonhos, planos, nós acabamos sendo também mal vistos por outros, né? Veja que situação bacana para a gente aprender com a vida de José. Ok, nossa lição, nosso tempo já acabou, tá? Aguardando os crianças voltarem, estamos aqui. Nós vamos ler mais um texto aqui, 37, 12 a 14, quando as crianças voltam. Cadê os nossos leitores? Manda mais. Exatamente. A gente vai parar aqui, a gente termina essa fase aqui na lição que vem e começa a outra, tá? Deus abençoe vocês. Obrigado por terem vindo. Eu tenho certeza que sairão daqui com um pouquinho de conhecimento a mais do plano de Deus para a tua vida. Tá? Que você possa extrair da vida de Jacó, da vida dos filhos de Jacó, algo de bom para praticar na sua vida no dia a dia. Amém? Amém. Ficaram muito tempo sentado, né? Depois dos avisos? Ficaram muito tempo sentado. Vamos nos colocar em pé. E vamos primeiramente falar o versículo, né, desta semana, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Vamos falar todos juntos o versículo e também a referência. Vamos lá. Abstende-vos de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5, 22. Mais uma vez. Abstende-vos de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5, 22. Ok, então vamos louvar a nosso Deus através desse próximo cântico. E também será um momento de nós entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem.
grande verdade, né? Tem como ser feliz sem Jesus? É uma falsa felicidade, né? Então que nós possamos realmente ter essa verdade em nossos corações. Felicidade somente com Jesus. Amém? Podeis assentar. Nesse instante vamos ter o relatório dominical, irmã Damares. Hoje nós tivemos 5 na sala dos cordeirinhos, joias e soldados ficaram juntos, foram 9, 6 embaixadores, 24 vencedores e 7 professores. Então deu um total de 51. 51. Muito bem, muito bem. Meta alcançada, né? Você está alegre, né? Com certeza, com certeza. Tivemos também um aniversariante, né, na semana. Dessa vez foi o Douglas pai, né? Tivemos o Douglinhas, né, o Douglas filho, e dessa vez o aniversariante foi o Douglas pai, Douglas Tauber. Foi no dia 22 de outubro. Então parabéns aí ao Douglas, não está aqui conosco nesta manhã, mas que Deus possa abençoar a sua vida. Agradecemos também aqueles que estão nos visitando, né? Estou vendo ali o seu Ângelo, né? Era meu vizinho ali no apartamento, onde eu morava aqui no Jardim Hollywood. Agradecemos a visita. Também temos a visita ali da nossa Dona Miriam, né? Então agradecemos a todos que estão nos visitando pela manhã. Lembrando que nós estamos aqui tanto na manhã, né, a partir das 9h30, e também estamos aqui no culto de louvor ao nosso Deus a partir das 19h. Então estão também convidados, né, a estar aqui louvando ao nosso Deus a partir das 19 horas, todos os domingos, tá? Lembrando também alguns outros avisos. Está agendado aí para o dia 9 de novembro, o nosso bazar. Ficou algum período aí sem, né, o nosso bazar. Então aí lembrando a todos que o bazar ele tem um alvo, né, e esse alvo é arrecadar recursos para a construção do nosso templo, que está a todo vapor lá na Batalhão, Batalhão Borba Gato, é isso? Batalhão Borba Gato. Então aí está o nosso desafio, né, agregar cada vez mais colaboradores e conseguir cada vez mais doações e equipes de trabalho para que esse projeto possa finalizar, né? Então tá aí o nosso Mega Bazar. Então marcado para o dia 9 de novembro. Então aquele que quer participar, né, propostas, falar alguma coisa de melhoria, possa falar também aí com a Senat, a nossa irmã Damares e também a Sueli. É o grupo aí da organização desse evento aí que é o nosso bazar. Lembrando que nós estamos no mês das crianças, né? Hoje vai ser o encerramento. Então chamar o pastor a vir aqui à frente. Quem que está à frente da... A Lúcia? É outra parte? Muito bem. Hoje é o encerramento do mês das crianças e nós vamos começar uma nova etapa, né? Não é das crianças, viu, Lúcia? Fica tranquilo, já vi a Lúcia nervosa ali e a Sueli também. A Sueli me olhou assim. Nós vamos começar uma nova era, uma nova etapa do nosso trabalho aqui, né? Sempre tem tentado fazer alguma coisa por mês, que é o projeto Deus da Aliança, tá? Que vai terminar com o nosso grande evento no mês de dezembro. E nós fizemos uma comissão organizadora, e eu quero, nesse momento, a nossa oradora, né, que é do grupo, ela não está, estão viajando, que é a irmã Silma, mas eu vou chamar aqui, né, para a gente orar por esse grupo, que vai estar organizando o nosso evento e todo o projeto Deus da Aliança até dezembro. Os nossos arranjos musicais, Mota Júnior, chega aqui, Mota, Bruno, chega aqui, Bruno. Eles vão trabalhar na área de arranjos musicais, né, exibição de imagem. A gente está ficando profissional, tá? Chique a gente, hein? Também o nosso diretor, né, da peça, que é o irmão Florisval. Nosso diretor teatral. Chique esse homem, tá pensando que é qualquer coisa que a gente chama aqui? O Alexandre não está. Também nós temos aqui o nosso coordenador teatral, que é a Silma e o Roberto, que não estão, tá? E também nós temos figurinista, gente, olha que bênção.
a Sueli, a Dami e a Lúcia Helena. E Samuel vai ser o figurinista especial. Vai ficar contra todo mundo. Também nós temos aqui a nossa diretora, que vai ser a diretora de decoração, e também vai estar participando do ensaio com as crianças, que é a irmã Asenate. Chega aqui, irmã Asenate. E quem vai ficar dando trabalho, enchendo a cabeça de todo mundo, vai ser Tomé Lopes dos Santos. Tá? Cobrando. Vai ficar cobrando e brigando com todo mundo. Eu vou chamar aqui nesse momento a irmã Adriana, também faz parte do grupo de oração. Você vai orar por nós, tá? Aqui, amados, perante a igreja eu apresento a nossa comissão organizadora do projeto Deus da Aliança. Alguém pergunta, o que é isso, Deus da Aliança, né? Nós vamos trabalhar em cima desse tema, mensagem, até dezembro, e nós vamos encerrar com um grande evento, um grande impacto evangelístico, que será no dia 21 e 22. No dia 22 vai ser a nossa peça teatral, o Deus da Aliança. E no dia 21 será Deus da Aliança musical. Então, veja quanta coisa boa vai acontecer nesse ano. Ok, irmã, ore por nós aí. Oremos. Santo Deus, amado Pai, esteja, Senhor, à frente desse novo projeto, né, que o pastor Tomé está falando, Deus da Aliança, que o Senhor possa usar cada irmão que está se dispondo, que cada um, Pai, seja capacitado por Ti, que disponha do tempo necessário, para que no final de tudo, Senhor, saia um grande trabalho para o Senhor, Pai amado, que seja uma grande bênção e que pessoas possam vir, ouvir e se converter, Pai, se converter ao Cristo que salva, ao Cristo que ama, ao Cristo que perdoa, ó Deus. Te agradecemos desde já, porque sabemos que tudo vai ser feito conforme a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Amém. Ainda aqui, só aqui agora nós vamos fazer vamos pescar. Então, quem desejar participar, é só falar com a gente. Nós vamos começar a contratar os atores para essa peça, tá bom? Então, de repente, eu gostaria, pastor, de participar, só falar com a gente, coloca já o seu nome. E aqueles que não falarem, a gente vai atrás e vai pedir para participar, tá? Deus abençoe vocês. Pode sentar, obrigado. Também, eu vou passar a palavra para a Lúcia já, ela vai dar aqui uma palavra de agradecimento e falando da proposta e encerramento das crianças. Então, bom dia, irmãos. Como o Alex falou, né, hoje está encerrando o mês das crianças, tanto pela manhã como à noite, nós teremos uma programação especial, tá? Então, hoje pela manhã encerraremos as equipes, que é Dolinho e Pamonha Fresca. À noite, nós teremos uma homenagem para as crianças. Também teremos entrega dos prêmios da criança que não faltou nenhum dia do mês, tanto pela manhã como à noite. A criança que trouxe mais visitantes. E as crianças que quiserem participar do culto, tá? Participar do louvor, terão que chegar às 5h30, tá? Ou participar da direção, pode falar com o Alex, para vir aqui na frente orar, participar na direção do culto. E também lá na sala, no culto infantil, teremos um tempo especial. Todas as crianças deverão trazer uma lanterna. É uma surpresa, a gente não pode falar o que vai acontecer. Mas não deixe de vir à noite, tá bom? E agradeço a todos que ajudaram esse mês todo, tivemos bastante atividades. Que Deus abençoe a cada um. E agora, nós temos alguém especial para fazer o encerramento do mês das crianças. Me chamar? Então, vocês viram que cada culto, cada EBD tinha um personagem, né? Nós tivemos aqui Chaves, nós tivemos Realeza, nós tivemos, quem mais? Lembram? Sabugo de milho e tal. Hoje nós temos um grande palhaço que é a sensação hoje da nossa manhã. Vamos chamar aqui o nosso querido Lilo. Vamos chamar o nosso querido Lilo aqui pra gente. Com vocês,
Palma para ele, gente. Lilo, tudo bem? Prazer conhecer, Lilo. Tudo bem? Oi, crianças. Tem a voz fina. Eu sou o Homem-Aranha, sabia? Eu não sou o Homem-Aranha? Não. Vamos lá, gente. Eu sou quem? Outro? Lilo. Eu sou o quê? Acertou, aperte minha mão bem forte. Aperta forte. Crianças, graças a Deus, estamos encerrando. Já estou com saudade. Vocês lembram da brincadeira do domingo passado? Quero ver. E vamos continuar. Por favor, meu assistente. Dolinho. A gente. Então escolha você. Fui viajar, o time daí faltou. B3. Aqui os adultos podem ajudar. Não. Se eles não souberem, é claro. Já tô. Próximo, Dolinho, rápido. Já foi. Foi. Agora depois dele, Olha a sequência, crianças. C1, C2. B2. Ai, não, B? Me atrapalhei. B2, por favor, Bruno. Sacume de milho. Amanhã, por favor, fale rápido lá. A5. O A5 já C. Acertou. C2. Foi. Vamos mandar pra mulher. A3, Bruno. Próximo. B1. Dolinho, eu vou vocês ganhar. Tem uma surpresa pra vocês vão engordar hoje. C5. C2. A mulher. A2. Mais um para a mulher. B2. E o A2. A2. Não, agora os dois é pra gente curtir. Não, não. C4 e B2. Ou B2 e C4. Vocês gostaram? Mais de quem? Gostou daquele rei que estava aqui, todo poderoso naquele dia? Gastou do Chaves? Chas. Ou gostou do palhaço? Eu não tenho cara de palhaço?
Então, graças a Deus, vamos saber a pontuação. Por favor, Bruno, solta a pontuação para nós, bem que vai engordar hoje mais. Um prêmio para você vai trazer para nós já já. Só um minutinho. Aguarda até 2. Quem vocês acham que ganhou? Tolinho? Desvantagem, ó, também não olha o tanto que tem. Só 13 ali. Vamos chorar. Então, graças a Deus, eu vou chamar aqui um representante do Tolinho. Vem aqui, pamonha, Júlia. Júlia, vem aqui, dá um beijo no palhaço. Irmãos, encerramos? E aí? Pastor, venha. Tem mais alguma coisa, senhor Alex? Acabou? Temos. Ok. Boa noite. Boa noite. Então, encerrou. Então traga a sua lanterna, surpresa, todas as crianças, os pais venham, traga convidado para vir aqui, tá bom? Aproveitar esse momento especial. Ok, vamos agradecer, Lídia. Eu falei um dia que Deus está levantando discípulos, né? Até ontem era um palhaço, agora está surgindo outros. Eu ensaiei por vários anos as peças, hoje está surgindo o Floresval, olha que bênção, gente. Vamos orar então, palhaço. Segredo apareceu. Querido Deus, muito obrigado pela lição que aprendemos com as crianças neste mês. O quão foi importante desde o início e também no Dia das Crianças entender que somos especiais para Deus. Obrigado pelas irmãs que lutaram, né, a irmã Sueli, a irmã Lúcia, todas aquelas que fizeram parte do Ministério Infantil, se esforçaram muito, dedicaram o seu tempo, às vezes até foram além do tempo, sacrificaram até a sua família para que o trabalho do Senhor fosse feito com qualidade e também com resultados magníficos. Obrigado, Deus. Obrigado pela vida do Edílio, continue abençoando ele, irmã Adriana, para que na nossa igreja se levante grandes obreiros para a causa do Senhor. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco agora e para todo sempre. E a igreja diz: Amém. Dê um abraço no seu irmão e aguardamos você à noite.